Irmãos, a você que está nos visitando hoje, nós tiramos o último domingo do mês para fazermos o culto da família. O culto da família é um culto muito especial, porque é uma palavra voltada para a família, e eu também, como pastor, tenho a oportunidade de dar um aconselhamento para as famílias da igreja coletivamente, né? Logo para todos. E esta noite nós vamos também ver aqui, de maneira diferenciada, 2 textos para nós embasarmos a mensagem desta noite. O primeiro texto está em 1 Crônicas, capítulo 3. A partir do versículo 1. Quem for achando diz amém. Amém. Aquele que não achou, por favor, acompanhe conosco no Data Show. Nós vamos ler 1 Crônicas 3, do versículo 1 até o 8, que diz assim: estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Englá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Bobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg e Jáfia. Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Quantos filhos de Davi, irmãos? 9 ao todo. Amém? E o outro texto, irmãos, está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 2. Jó, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas. Esses são os filhos do patriarca Jó. Amém, irmãos? Queridos, embora essa ministração desta noite seja voltada mais para a questão da paternalidade, ou seja, para os pais, mas é uma mensagem, irmãos, que é para todos nós que fazemos a família, pai, a mãe, os filhos, é para todos nós, tá certo? Porque nós vivemos dias, irmãos, difíceis. Ontem nós tivemos aqui um culto abençoado de casais. Se você não veio, perdeu uma bênção muito grande. Para os irmãos, logicamente teve uma chuva forte, irmãos, mas nós tivemos pessoas aqui, irmãos, lá da Pajuçara, visitando a igreja ontem. Um casal lá da Pajuçara. E foi uma bênção para a glória de Deus, a palavra abençoada. E dentro da palavra, irmãos, falava sobre as ideologias. E nós, irmãos, que temos família, temos filhos, somos pais, mães, ou mesmo que você não seja pai ou mãe ainda, você faz parte de uma família. A gente está vendo cada vez mais o mundo sendo sequestrado por ideologias que afastam a família do cristianismo, irmãos, e a gente tem que ter muito cuidado. Essa noite nós vimos 2 famílias aqui, irmãos, a família de Davi e a família de Jó.
A gente pode ver, irmãos, que a história desses dois homens da fé, tanto Davi como Jó, é uma história fascinante, irmãos. Tanto a de Davi como Jó. De um lado nós temos um homem que é íntegro, reto, se desvia do mal, que é Jó, né? É temente a Deus, é alguém que está na palavra de Deus, irmãos, como um exemplo a ser seguido. E do outro lado, irmãos, nós temos um homem que a palavra de Deus diz que é segundo o coração de Deus. Olha só, que dois homens exemplos. Um que é íntegro, reto, se desvia do mal, temente a Deus, e o outro é segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? São dois homens de fé. Alguém duvida disso, irmãos? Logicamente que não. São dois homens de fé, são dois homens de Deus. Um foi o maior rei de Israel, Davi. Não teve um rei maior do que ele. O outro, irmãos, a palavra de Deus diz que era o maior do Oriente. Então, irmãos, são dois homens, não só homens de Deus, mas homens bem-sucedidos, irmãos. E ambos eram servos de Deus. Um, irmãos, Davi, era um guerreiro, era um poeta, era um músico. Davi, irmãos, era alguém que escreveu os mais belos salmos e era um grande guerreiro, um grande estrategista. Já do outro lado, irmãos, nós temos alguém que era não só um grande fazendeiro, porque tinha grandes manadas de animais, mas e também transportava muitas mercadorias, e que era um grande fazendeiro, podemos dizer assim. E ambos, irmãos, tanto Davi como Jó, tinha muitas pessoas trabalhando para eles. Os irmãos estão acompanhando aí o meu pensamento, irmãos? Davi é ungido rei, e Jó é conhecido como um dos patriarcas da fé. Davi enfrentou grandes batalhas, e todos nós já ouvimos pregações, ministrações das batalhas que Davi travou. Mas do outro lado, Jó também não fica do lado, irmãos, porque Jó, ele passou uma grande batalha, uma grande provação também. A gente pode ver, irmãos, que são bem similar a vida desses dois homens de Deus. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que ambos, tanto Davi como Jó, tinham filhos, tinham família, assim como eu e você. Eles eram homens, assim como eu e você, tinham famílias. Amém, irmãos? A grande diferença, irmãos, é aí que nós vamos entrar. Eles eram homens de Deus, eram bem-sucedidos naquilo que faziam. Qual era a diferença de Davi para Jó, irmãos? Era a maneira que eles criaram seus filhos. A diferença de um para o outro, nós vamos ver, irmãos, não da porta de casa para fora, mas da porta de casa para dentro. E aí nós vamos ver a diferença de um para o outro. O que torna esses homens tão diferentes, irmãos, é como eles se portaram na missão deles. Porque cada um de nós temos uma missão dentro da família. É a esposa, é o marido, é os filhos, todos nós temos uma missão dentro da família. Então, nós vamos fazer aqui, irmãos, uma análise de como os dois criaram seus filhos. Mas, em primeiro lugar, irmãos, eu quero falar aqui de algo, sobre o sentimento de orfandade. Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão, mas você vai compreender porque esse sentimento de orfandade é como se alguém se sentisse órfão, não tivesse um pai, não tivesse uma mãe, se sentisse sozinho no mundo. Era assim que os filhos de Davi se sentiam. Embora eles tivessem pai, tivessem mãe, mas eles tinham um sentimento de orfandade. Eu fui criado, irmãos, nesse sentimento. Eu fui criado nesse sentimento também. Eu tinha pai, tenho mãe, mas durante a minha infância, adolescência, juventude, eu não tinha um pai, irmãos, que chegasse
e me beijasse a face. Meu pai, na minha adolescência, na minha juventude, nunca me deu um abraço ou beijou minha face. Então, irmãos, são coisas, irmãos, que vão marcando a vida da gente. Eu sei que eu não sou só desta maneira, eu sei que tem muitas pessoas assim, que não tiveram um pai, uma mãe, que nunca lhe deram um carinho, um afeto. Mas isso era culpa do meu pai? Era não, irmão. Sabe por quê? Porque ele perdeu o pai dele com 7 anos de idade, ele não tinha um referencial, e ele também nunca recebeu um carinho, porque ele foi criado, irmãos, por um enteado. E o enteado, irmãos, era alguém muito ignorante. Com 7 anos de idade, meu pai já estava trabalhando na roça, era obrigado. E apanhava para trabalhar na roça. Então, ele tinha esse referencial. E ele, com esse referencial, trouxe esse referencial para a família dele. Por isso que ele nunca nos deu um abraço, nunca nos deu um beijo, porque ele nunca teve esse referencial na vida dele. E sabe o que é isso aqui que nós estamos fazendo esta noite, irmãos? É criando um referencial para nós que temos família, irmãos, principalmente para os jovens que casaram agora ou vão casar, para que venham criar seus filhos com esse referencial de dar um abraço, dar um beijo, dar um carinho, um afeto, para que isso, irmão, venha se multiplicar, irmãos, para mais na frente, irmãos, as pessoas que nascerem desses relacionamentos, terem esse cuidado, não esse sentimento de orfandade. Os filhos de Davi, irmãos, tinham esse sentimento de orfandade. Por quê, irmãos? Porque eles sentiam que não tinha ninguém por eles, não tinha ninguém que lutasse por eles, não tinha ninguém que pensasse neles. Mas Davi não era um grande homem de Deus, irmãos? Era. Mas a sua família era uma família disfuncional, ou seja, era uma família toda desajustada, irmãos. E coisa triste é uma família desajustada. A família de Davi era assim. Uma família disfuncional, irmão, desajustada. O que pode sair dessa família, irmãos? Pode sair, daí dessas famílias vem o divórcio. É dessas famílias, irmãos, que vem, irmãos, as carências afetivas, vem os traumas emocionais, vem o vazio dentro das pessoas. É dessas famílias, irmãos, que vão gerar filhos revoltados. Filhos revoltados. E tem muita gente que às vezes tem um filho revoltado dentro de casa e fica se perguntando, mas eu dou o almoço, eu dou o jantar, eu dou a merenda, eu dou o vestir, o calçar, mas está faltando algo mais, talvez o amor, o abraço, o carinho, a conversa. Quantos estão compreendendo? É dessas famílias, irmãos, que vem a perversão sexual. Você sabia, irmãos, que muitos jovens, por carência do pai, vai buscar nos braços de outro homem essa carência no subconsciente dele. Mulheres com carência da presença da mãe vai buscar no braço de outras mulheres essa carência. E aí vem a perversão sexual. É dessas famílias, irmãos, disfuncional, que vem todas essas mazelas da sociedade, irmãos. O problema de Davi, irmãos, não estava no trabalho dele, porque ele era um rei de primeira. Não estava, irmãos, no seu reinado, porque ele era um grande guerreiro. Ele vencia batalhas. Mas, irmãos, o problema de Davi estava dentro da casa dele. Amém, irmãos? Davi não era atuante com seus filhos. Davi estava ocupado demais com o reino para prestar atenção na família. E aí, irmãos, vem a nossa primeira reflexão, né? Qual é o tempo que eu tenho dado para a minha família? Eu estou muito ocupado com o meu reino para não olhar para a minha família. Eu estou muito ocupado com o meu trabalho
Eu estou muito ocupado com as minhas coisas para não dar atenção para a minha família. Ontem a diaconisa Esther aqui deu testemunho dela, que no começo ela cuidava de todo mundo, atendia todo mundo era mais importante para ela do que o esposo, porque ela achava que o esposo não tinha necessidade de nada. Até que um dia ela caiu em si. Eu tenho que dar atenção em primeiro lugar para o meu esposo. Porque tem pessoas que dão atenção a todo mundo, mas não dá atenção ao cônjuge, não dá atenção ao filho. Davi, irmãos, tinha um sucesso no seu trabalho, era um ótimo rei, mas era um fracasso na família. Davi, irmãos, ele tinha sucesso em tudo que ele fazia, mas dentro de casa era um fracasso. O maior Golias de Davi, irmãos, não foi aquele que ele venceu no campo de batalha, não, irmãos. O maior Golias de Davi estava dentro da sua própria casa, irmãos. Porque Davi era muito ativo no trabalho, mas era passivo dentro de casa com a sua família. Davi tem êxito em todos os lugares, menos dentro da sua própria casa. O pastor Josué Gonçalves, ele tem uma frase, irmãos, muito interessante. Nenhum sucesso, irmãos, nesse mundo vai justificar o fracasso da família. Às vezes a gente está correndo atrás de tantas coisas, de ter sucesso em tantas coisas. É no estudo, é no empreendimento, é no emprego, e a gente vai se esquecendo da família. Os irmãos estão compreendendo? A pergunta é: pode um homem estar bem dentro de casa, se não está bem lá fora? Ou melhor, pode um homem, irmãos, não estar bem dentro de casa, se ele está muito bem lá fora? Pode. Era o caso de Davi. Mas por que isso acontecia, irmãos? Porque na realidade, irmãos, lá fora, a pessoa usa máscaras, né? Porque eu creio, irmãos, principalmente naquele que tem ministério, que você não pode ir bem no ministério se você não está bem com a família. Aliás, na sua vida, se você não está bem com sua família, irmão, isso vai dar sempre muito problema em tudo que você vai fazer. Você não vai estar bem naquilo que você vai fazer, se você não está bem com a sua família. Em 1 Crônicas 3, do 1 a 8, o versículo que nós lemos sobre Davi, irmãos, sobre os filhos dele, nós vamos ver, irmãos, aí que Davi teve muitos filhos com muitas esposas. Mas esse não era o plano de Deus, viu, irmãos? Vou logo avisando, não é o plano de Deus. Jesus sempre falou lá, que no começo, o homem e a mulher, porque esse era o desejo de Deus desde o princípio. Mas, por um tempo, irmãos, no começo, devido à multiplicação do gênero humano, os homens viveram com várias mulheres. Mas esse não é projeto de Deus. E aí, irmãos, nós podemos ver, irmãos, que Davi, ele teve 8 esposas, irmãos. 8 esposas. O verso 9, irmãos, informa que Davi não somente teve muitos filhos, mas ele colecionou muitas mulheres. Mas Davi, irmãos, sempre teve um vazio nos seus relacionamentos. Tem gente, irmãos, que pensa que por trocar de mulher, trocar de esposa, ou trocar de marido, trocar de esposa, vai resolver os problemas. Não vai não, irmão. Não vai não, viu? Existe uma lacuna dentro de Davi, irmãos, com relação à família. Ele tinha muitas esposas, mas nós, irmãos, nunca vimos nenhum salmo citando nenhuma delas. Nós nunca vimos um salmo de Davi citando nenhum dos seus filhos, porque tem uma lacuna em Davi sobre a sua família, porque ele era um sucesso em tudo, menos dentro de casa. É como se a família de Davi nunca tivesse existido, porque ele nunca escreveu nada sobre elas, sobre ela, sua família. Davi era ocupado demais, irmãos, importante demais, para se preocupar com a sua família, e a sua família
tinha diversos problemas, irmãos. Era uma família disfuncional, porque quando não se investe tempo na família, a família, irmãos, ela se deteriora. Qual é o tempo que você tem investido na sua família? Qual é o tempo que você tem investido na sua família? Ah, eu não tenho tempo, pastor, eu trabalho demais. Irmão, arranje tempo para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. Sabe por quê? Porque essa ausência de Davi custou um alto preço para ele. Vamos ver, irmãos, o que foi que aconteceu na família de Davi? Em primeiro lugar, irmãos, ele não percebeu, irmão, dentro da casa dele, o que estava acontecendo entre Aminon, o seu filho mais velho, e a sua filha Tamar. Aminon, irmãos, vejam bem o que foi que aconteceu. Começou a olhar Tamar de maneira diferente, os irmãos. Aminon começou a desejar Tamar. Eu estou falando de desejar na questão de possuir mesmo a irmã como uma mulher. Será que Davi nunca observou, irmãos, o que estava vendo dentro da casa dele? Estava debaixo do seu nariz, os olhares de Aminon para Tamar? Não, Davi não tinha tempo, de maneira nenhuma. Aminon, irmãos, chegou um dia que ele forçou a sua irmã, ele fingiu que estava doente, pediu para a irmã vir cuidar dele, e ele forçou sua irmã e violentou a sua irmã. Aminon violentou a sua própria irmã. Depois que ele violentou sua própria irmã, ele desprezou sua irmã. A gente pode ver isso em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 15. Vamos ler o texto para a gente ter uma compreensão melhor. Depois, Aminon, depois que ele realizou o ato contra sua irmã, depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, do que o amor com que tinha amado. Então disse: levante-se daqui e saia. Depois que ele fez o que ele queria com a irmã, ele botou a irmã dele para fora de casa. E aí, irmãos, em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 20, a gente vai ver, irmãos, que Absalão, seu irmão, quando soube, Tamar foi para sua casa, e quando Absalão soube, o outro irmão, ele disse: foi o seu irmão Aminon que esteve com você, agora minha irmã, fique calada, ele é seu irmão, que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. E é isso que acontece, irmão, muitas das vezes, em pessoas que são violentadas, são obrigadas a ficar caladas, e não falar nada para ninguém, para não defamar a família. Mas isso, irmãos, Absalão, ele não fez só para cobertar, porque ele ficou com grande ódio do seu irmão Aminon. Ele ficou guardando esse rancor e essa ira contra o seu irmão Aminon, por aquilo que ele havia feito com Tamar. Isso, irmãos, com toda certeza, gerou muitos transtornos emocionais na vida de Tamar. Amém ou não amém, irmãos? A pessoa foi abusada sexualmente, foi impedida de denunciar e ficou ali desolada, porque naquela época, irmãos, uma mulher que era abusada desta maneira não tinha mais nenhum valor perante a sociedade. Mas como um abismo puxa outro abismo, irmãos, aquilo que aconteceu com Tamar, Absalão guardou no coração dele. A palavra de Deus diz, irmão, que ele passou 2 anos maquinando no seu coração. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando a gente tem coisas no nosso coração, a gente tem que ter cuidado, porque isso vai sendo alimentado e vai aumentando.
E aquilo que ele maquinou desde o princípio, depois de 2 anos ele cumpriu. Ele faz um banquete ali, no final da safra, e chama o seu irmão Aminon para participar. Chama o pai diz que não vai, porque o pai nunca está no meio da família, o pai nunca tem tempo para a família. Davi diz: eu não vou não, porque vai ficar muito pesado para você, tem outros compromissos, pois deixa Aminon vir, e Aminon vai. E aí, Absalão dá uma ordem aos seus servos: olha, quando Aminon já tiver bebido muito, podem dar cabo dele, porque eu estou mandando. E assim, Absalão manda matar o seu próprio irmão. Veja que família, irmãos, que tragédia familiar. E aí, irmãos, um abismo chama outro abismo. E aí tem um assassinato dentro da própria família. Esta é a família do rei Davi. Vamos ver a família de Jó, irmãos. Abra aí, irmã, Jó, capítulo 1, versículo 4. Vamos ver como eram os filhos de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 4. Os filhos dele, olha aí como eram os filhos de Jó, irmãos. Aqui não é uma família disfuncional, é uma família de acordo com o coração de Deus. Os filhos deles iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Isso aqui é comunhão, irmãos. A família de Jó, os irmãos se reuniam, a família se reunia, tinha um banquete, tinha unidade, estavam sempre juntos, tinha amizade. Amém, irmãos? Você já observou, irmãos, e eu estava conversando com o meu irmão Erlon lá fora, porque ele estava me falando justamente isso. Ele foi para uma reunião da família dele, que sempre está se reunindo, e ele estava justamente falando que tem famílias, é isso que eu ia pregar aqui, vou pregar, que só se reúne quando tem um velório, irmãos. Tem família, irmãos, que só se junta quando é para enterrar alguém da família, e não sabem se reunir um dia para estarem juntos, para terem comunhão. Há famílias, irmãos, que ou se reúnem para um velório, ou só se reúnem em datas festivas. É Natal, vamos se reunir. É aniversário de fulano, vamos nos reunir. Mas se não tiver nada, não se reúne. Até mesmo, irmãos, famílias que o pai, a mãe já estão idosos, não tem mais aquela reunião, os filhos não procuram. Mas uma família saudável, irmãos, tem prazer em estar junto, irmãos, tem prazer em se reunir, tem prazer em conversar. Até casais hoje, irmãos, parece que é uma dificuldade de estar os dois juntos só. Parece que não tem mais diálogo no casamento. Parece que é um sacrifício estarem os dois sozinhos. Não tem mais assunto. Não pode ser assim, meus irmãos. Não pode ser assim. Família tem que ter relacionamento. Família tem que ter comunhão. Família tem que ter abraço. Família tem que ter conversa. Família tem que ter olhar no olho. Posso ouvir um amém da igreja? A família precisa estar reunida, irmãos. Principalmente nos nossos dias. Principalmente nos nossos dias. Sabe, irmãos, porque a gente está perdendo muitos jovens para a criminalidade, porque tem muitos jovens que estão dentro de casa e estão se sentindo órfãos. E aí, irmãos, encontra lá fora na rua o amor, entre aspas, né? O abraço. Vem cá, meu camarada, que bom que você está aqui, rapaz. Rapaz, você é meu chapa, você, que coisa boa te ver aqui. E a pessoa se sente importante no meio daquele grupo, porque o pai ou a mãe não diz que ele é importante dentro de casa. E aí ele vai se sentir bem, sabe aonde, irmão? Lá no meio
daquela turma. Enquanto o pai não tem tempo para os filhos, aí fora, irmão, tem cheio de gente que está com muito tempo sobrando, esperando os seus filhos. E quando menos se espera, a gente está perdendo nossos filhos para o crime, para uma vida devassa. Então, a família de Jó era essa, irmão. Se reuniam, conversavam, brincavam, comiam junto. Porque a mesa, irmãos, é um símbolo de comunhão. Quando estão na mesa comendo, a gente reúne a família, é um símbolo de comunhão. Você, como é que você faz na sua família? Vocês estão se sentando para comer junto, irmãos? Para conversar? Ou se sentam, é um prato de um lado, o talher do outro e o celular do outro? Como é que é? Você tem conversado mais com a sua esposa ou conversado mais com o Instagram? Quem é mais importante para você? Você tem conversado mais com o seu marido ou mais com o Instagram? Jó capítulo 1, versículo 5. Vamos continuar vendo a família de Jó. Os irmãos já estão cansados já? Vamos já orar pelas famílias, viu? Tenha paciência, viu? O pastor está pregando aqui, é para o bem da família, viu? Das nossas famílias. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, os irmãos comiam, bebiam, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso uma vez por ano, continuamente. Sabe o que a gente vê aqui, irmãos? Que Jó era um intercessor da família. Ele orava pelos seus filhos. Ele intercedia constantemente pelos seus filhos. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelo seu cônjuge? É isso que Deus espera de nós. Os pais precisam sempre orar pelos seus filhos, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Desde que nossos filhos eram pequenininhos, bebê, nem pensavam direito nada da vida, eu e a Rosinha já orávamos pelos maridos delas, que seriam homens de Deus, homens tementes a Deus, e para a glória de Deus, Deus tem respondido às nossas orações, até hoje. Ore pelos seus filhos, ore, interceda, apresente o futuro deles, coloque a mão na cabeça deles quando eles estiverem dormindo, ore pelos seus filhos. Jó, irmão, santificava, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, ou seja, era por todos eles, não tinha um preferido não. Jó orava por todos, não tinha um mais especial, não era todos, irmãos. Jó, ele se preocupava se os seus filhos haviam pecado, porque na realidade, irmãos, Jó, ele se preocupava do relacionamento dos seus filhos com Deus, porque Jó, ele almejava que seus filhos fossem homens e mulheres de Deus, tivessem uma comunhão, um bom relacionamento com Deus. Jó era um homem, irmãos, que queria os seus filhos aos pés do Senhor, e se preocupava com a vida espiritual deles. Como você tem cuidado da vida espiritual dos seus filhos? Como você tem alimentado a vida espiritual dentro da sua casa? Os cônjuges, os filhos, como vocês têm feito diante de Deus o lar de vocês? O nosso lar tem que ter, irmãos, Jesus como cabeça, amém? E aí, irmãos, era assim esses dois lares. Enquanto Davi tinha um lar
disfuncional, um lar meio bagunçado, podemos dizer assim. Jó tinha um lar, irmãos, na presença do Senhor. Mas tinha algo que era semelhante entre os dois. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Foi que os dois perderam filhos. Porque depois de Absalão se revoltar contra o seu pai, ele foi morto. E Jó também, no meio da sua aprovação, perdeu todos os seus filhos. E aí, irmãos, nós vemos a diferença também aqui. Porque quando Davi soube que seu filho Absalão morreu, a gente vai ver lá em 2 Samuel 18, 33, olha só o que foi que aconteceu com Davi. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, 18, 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou quando soube que Absalão tinha morrido. E andando ele dizia o seguinte: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. Agora Davi, irmãos, estava chorando a perda do seu filho, Absalão. Mas quando Jó soube que seus filhos tinham morrido, irmão, Jó capítulo 1, versículo 21, Jó, ele também tem uma postura diante da morte dos seus filhos. Jó diz o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor os tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó estava dizendo aqui, irmãos? Eu sei onde é que meus filhos estão. Eu sei que meus filhos estão com o Senhor. Sabe, irmãos, porque tem resposta desses dois homens de Deus tão diferente uma da outra? Porque Jó foi um pai que cuidava dos seus filhos. Jó educou os seus filhos no caminho do Senhor. Jó estava descansado, porque tudo que ele tinha que fazer para os seus filhos em vida, ele fez. Ele cuidou da vida espiritual dos seus filhos. E sabe, irmãos, por que Davi tomou essa atitude? Se chama um negócio consciência. Davi agora estava com a crise de consciência. Porque embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, Davi nunca teve o coração dos seus filhos com ele. E agora ele liderava uma nação, mas não liderava os seus filhos. E ele tinha agora uma crise de consciência, porque o seu filho estava morto, e o que ele poderia ter feito, ele não fez. Quantos estão compreendendo aí, irmãos? Davi derrubou Golias, mas não derrubou o gigante dos relacionamentos dentro da sua casa. Davi agora quer morrer no lugar do filho. Davi agora, ele quer morrer no lugar do filho, por quem ele nunca viveu. Porque Davi nunca viveu para os filhos, porque Davi sempre viveu para o reino, porque Davi sempre viveu para outras prioridades, mas não para os filhos. Eu quero dizer uma coisa para você esta noite, irmãos, me escute em nome de Jesus. A família é seu maior patrimônio. O seu pai e a sua mãe são pedras incalculáveis. Honre seu pai e sua mãe, ame os seus filhos, beije, abrace o seu cônjuge. Olha, tem marido aqui, eu vou dizer uma coisa, vou entregar o jogo, viu? Vou entregar. Tem marido aqui, irmão, que eu vou dizer uma coisa, já está criando casa de aranha, porque nunca mais deu um abraço na mulher. Já está criando casa de aranha. Eu vou dizer uma coisa, irmão, nunca mais deu um beijo na mulher. Meu irmão, minha irmã, casamento a gente tem que cultivar, é uma planta, se não cultivar, morre. Abrace, beije, dê uma palavra de carinho. Quanto tempo você não dá uma palavra de carinho para o seu cônjuge? É só naquele jeito, né? Você sabe que
Eu já falei aqui que na época de namoro os bichos são tudo pequenininho. É minha borboletinha, é meu beija-florzinho, é minha princesinha. Aí quando passa 10 anos, 20 anos de namoro, aí começa a ficar ignorante. Aí passa para chamar de anta. Os bichos vão crescendo. Aí começa a ficar ignorante. Sabe, irmão? Mas não é para ser assim. É para sempre tratar com carinho aquilo que Deus lhe deu de presente, irmão. Seu marido, irmãos, é um presente de Deus. A sua esposa é um presente de Deus. Cuide dela. Cuide dele, irmãos. Amém ou não amém, igreja? Amém. E como é que a gente cuida das coisas que Deus nos dá, irmãos? É com carinho, irmãos. É com carinho, é com amor. É por isso que eu sempre chamo a minha princesinha, né? A minha princesinha. Nós estamos ainda em lua de mel, irmão. Vamos fazer só 30 anos de casado daqui uns dias, mas 29, né, filho? 29 anos. Quando eu me lembro, irmão, que essa mulher desceu a serra de Itapipoca, lá de Itapipoca, só para me conquistar aqui, irmão. Aí não tem como. A gente tem que amar, né, irmão? Para a glória de Deus. Então, meus irmãos, ame. Ame. E vou dizer uma coisa. Não deixe para dizer que ama quando a pessoa estiver sem vida, não. Não é, irmão? Depois que a pessoa está lá morta. Ah, como eu te amo. Ah. Pai e a mãe vivo. Mora 3 casas. Passa 5 anos sem ir na casa do pai ou da mãe. Menos pedir a benção. Aí quando morre. Então, irmãos, a gente tem que dizer enquanto está com vida. Não só dizer cuidar. Não é só dizer é cuidar. Porque a gente, irmãos, nossos pais cuidaram da gente até uma certa idade. E agora eles estão ficando velhinhos. Aí depois que estão velhinhos, a gente vai, não tenho tempo. Mas o papai e a mamãe teve tempo para cuidar de você, viu? Quando você estava lá numa rede, com febre. Aí o papai e a mamãe lá de madrugada ia lá. Pelo menos no meu tempo era bom demais, irmão. Não, rapaz. No meu tempo não existia UPA. No meu tempo não tinha posto de saúde. Estava com febre de madrugada, minha mãe ia com uma colher desse tamanho, as colheres, parece que naquele tempo era maior, irmão. A colher cheia de banha de galinha com limão e tentar a goela da gente. Oh, rapaz, era bom. Não tinha UPA melhor, irmão. No outro dia você estava bonzinho. E ainda tinha não sei se na região de vocês era assim, mas minha mãe era uma colher de banha de galinha, exprimia o limão e ainda tinha 2 gotinhas de querosene. Não sei para que esse querosene. Camarada acordava de manhã, era igual um dragão, soltando fogo pela boca. Eu acho que era para isso, esse querosene. Mas ficava bom. Ficava bom, irmãos. E era assim que nossos pais cuidavam da gente, com amor, com carinho. E hoje é assim, né, irmãos? Alguém teve enfermeira assim na infância? Amém. Eita, rapaz. Pensei que era só o pastor, rapaz. Oh, glória. Pois é, irmão. Uma vez, irmão, eu já contei esse testemunho aqui. Minha mãe quase mata minha irmã. Porque tinha um negócio do Nelcide, não sei se vocês se lembram, um pozinho de veneno. E minha irmã estava com os piolhos. Aí a minha mãe pegou aquele Nelcide e puf, na cabeça da minha irmã e amarrou um lenço. Meu irmão não foi nem 3 minutos, era piolho para todo lado, querendo se fugir. Empestando em todo lado. E aí, irmãos, era um perigo. As mães antigamente era amor, mas era um perigo, viu? Porque tacar veneno numa criança daquele jeito ali. Era misericórdia. Mas, para a glória de Deus, nós estamos aqui hoje e a gente tem que cuidar deles, né? A gente tem que cuidar deles, né? Não na mesma medida, né? Mas com mais amor. E a gente tem que amar nossos pais, irmãos. Amar nossos cônjuges. Sabe? O tempo vai passando. Eu sempre digo aqui, o nosso amor de casal
É tipo o nosso amor de cristão, irmãos, para com Cristo. O que acontece o nosso amor para com Cristo? Se a gente não alimentar, não estiver orando, conversando com Ele, se a gente não estiver buscando a Ele, não estiver querendo fazer a vontade dEle, a gente vai esfriar na fé, irmãos, e a gente acaba deixando Cristo. Da mesma maneira é o nosso amor com o cônjuge. Se a gente não estiver cuidando, se a gente não estiver conversando, se a gente não estiver buscando estar juntos, com o tempo vai esfriando também. E aí o casamento pode definhar e até mesmo acabar. E a gente não pode deixar o amor do casamento acabar, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? E uma das coisas que a gente tem que preservar é a conversação, irmão. Tem casal hoje que não tem mais assunto. Eu não sei como é que pode. Tem casal, se vocês deixarem os dois juntos, um não tem o que conversar com o outro. Um vai puxar um celular de um lado, o outro vai puxar do outro, e um não sabe conversar com o outro. Mas quando namorava, ei, rapaz, conversava que perdia o tempo. Era ou não era? É, irmã? Camarada era o pai e a mãe botando para fora de casa. Está na hora, rapaz, está na hora. Mas hoje em dia não tem mais o que conversar. Como é que pode? Então, irmãos, a gente tem que preservar essas coisas no nosso casamento, para que a gente seja uma família referencial como a família de Jó, e não uma família disfuncional como a família de Davi. Não adianta ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, se dentro de casa nós estamos perdendo a batalha, e os gigantes estão prevalecendo. A gente tem que ser, sim, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande profissional, mas também ser, em primeiro lugar, um sucesso dentro do nosso lar. Amém ou não amém, irmãos? E como é que a gente vai ter um sucesso dentro do lar? Em primeiro lugar, irmãos, colocando Jesus como o centro da nossa família e ensinando os valores e vivendo os valores que a palavra de Deus nos dá. É amar, amar e amar. Cuidar, cuidar e cuidar. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma oração, irmãos. Nós vamos fazer algumas orações pelas famílias, mas eu quero chamar aqui a ajuda do presbítero Adinardo esta noite, para nós fazermos algumas orações pelas famílias. Mas, queridos, nós estamos vivendo uma época que o individualismo, ele está se sobressaindo. Hoje nós vivemos numa sociedade muito individualista, irmãos. Por quê? Porque cada um de nós hoje, irmãos, temos um mundo na nossa mão. A pessoa puxa um celular, tem um mundo na sua mão. E ali, irmãos, nós ficamos sozinhos, nós, com aquele aparelho. E isso, irmãos, tem feito a humanidade ficar muito individualista. Mas a gente tem que ter tempo para tudo. A gente tem que ter tempo para ver as redes sociais, é algo importante. Se informar, não estou dizendo que é errado não, irmão. É importante as redes sociais hoje, é onde você se comunica, você conversa. Aqui eu e a Rosinha, a gente conversa com muitas pessoas durante o dia, pelas redes sociais da igreja, e é importante se informar, ver notícias. Tem que ter tempo para as redes sociais, mas tem que ter tempo para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Abrace os seus filhos, ame os seus filhos, irmãos. Filhos, ame os seus pais. Olha, irmãos, foi uma das coisas que eu tive um maior impacto na minha vida. Eu com 17 anos de idade, quando eu entrei na escola de aprendiz marinheiro aqui em Fortaleza, eu fiz uma amizade, e tenho ainda hoje um grande amigo meu, e ele é ali da região de Pedra Branca, num município chamado, uma cidade chamada Mineirolândia. E nós tivemos as férias do meio do ano, em junho, na escola de aprendiz, e esse meu amigo me chamou para conhecer o interior, e eu fui, Mineirolândia. E eu ali com meus 17 anos, irmão, nunca tinha recebido um beijo do meu pai, um abraço. E quando eu cheguei na casa desse meu amigo, o pai dele, um sertanejo, chapéuzão de couro, primeira coisa que ele viu esse meu amigo, quando chegando, foi o pai dele dar um abraço nele, um beijo, beijando o filho no rosto. Irmão, aquilo me impactou, irmãos.
E eu fiquei pensando, como é bom ter um pai assim. Eu nunca senti isso na minha vida. Eu pensando comigo, naquele momento, eu nunca senti isso que o meu amigo está sentindo. E ali, irmãos, eu fiquei com aquilo na minha mente. Foi a primeira vez que eu vi um pai beijar um filho e amar verdadeiramente. E como é importante isso nas nossas vidas, no desenvolvimento nosso como pessoas. Amém, meus irmãos? Então faça isso, irmãos. Não deixe de beijar, não deixe de abraçar os seus filhos, não deixe de dar uma palavra de incentivo, um carinho, porque isso, irmãos, vai contribuir para que o seu filho venha se sentir uma pessoa amada, especial, e não se deixar ser levado com os gracejos e as seduções do mundo. E ele vai dizer, não, eu não preciso desse tipo de oferecimento, eu tenho uma família que me ama, eu tenho uma família, eu tenho um pai e uma mãe que me ama, e eu jamais vou cair nisso. Amém, meus irmãos? Por isso nós devemos, irmãos, preservar isso sempre, amar, beijar, abraçar. Até hoje eu faço isso com meus filhos, irmãos, até hoje, eu abraço, eu beijo, porque isso é importante. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus?